Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol descia devagar no horizonte, pintando o céu de vermelho e dourado. Mas um dia igual a tantos outros aqui no Cerrado de Goiás. O calor grudava na pele, mesmo com a tarde chegando, e o cheiro de terra seca misturava com o diesel do trator parado no terreiro. Eu cavalgava sozinho pela estrada de terra, como sempre fazia nessa hora. A égua conhecia o caminho de cor. Não precisava puxar as rédeas. Ela sabia que íamos até a porteira do fundo e voltávamos. Sempre a mesma rota, sempre o mesmo silêncio. A vida de solidão me dera calos nas mãos e marcas no coração. 38 anos vivendo entre cercas, gado e o vazio que ecoa quando você conversa sozinho. Meu pai morreu faz 8 anos, minha mãe, 10. Não tive mulher, não tive filhos. Só a terra e os bichos. O vento balançava os capins secos. As cigarras cantavam alto, como se quisessem preencher o buraco que havia dentro de mim. Mas não conseguiam. Nunca conseguiam. Parei na sombra de um ipê amarelo. A égua bufou, espantando as moscas. Acendi um cigarro e olhei para o céu que escurecia. Vermelho sangue, dourado como ouro velho. Bonito de doer. Foi então que vi algo no acostamento que me gelou o sangue. Uma carroça velha e quebrada balançava ao vento. À primeira vista, parecia ferro velho esquecido, mas havia algo errado ali. Algo que não deveria estar naquela estrada abandonada. Desci do cavalo devagar. O coração batia mais forte que o normal. Não sabia por quê. Me aproximei da carroça. A madeira estava apodrecida, as rodas tortas, mas quando olhei melhor, vi que tinha algo dentro. Algo que fez meu estômago revirar. Uma jaula de madeira reforçada com correntes. E de dentro vinham gemidos fracos, abafados. Por entre as grades surgiram 2 mãos delicadas, mãos de moça. Um rosto jovem, sujo, magro, mas ainda altivo me encarava com olhos fundos. Olhos que já tinham visto coisas demais. Era uma mulher, uma menina quase, em estado de calamidade, com o corpo amarrado e a boca machucada pelo silêncio forçado. Meus joelhos tremeram. Em 40 anos de vida, nunca tinha visto algo assim. A solidão do meu mundo pequeno nunca me preparara para isso. Ela me olhou fundo. Não chorava, não implorava. Só me encarava como quem conhece o peso da desgraça. Se me deixar aqui, eu morro, disse com voz baixa, mas firme apesar da fraqueza. Mas se me libertar, te dou mais que gratidão. Te dou a verdade. Aquelas palavras ecoaram fundo dentro de mim, como uma pedra jogada num poço seco. Não era só uma prisioneira. Havia algo maior naqueles olhos. Um segredo que podia virar o mundo de cabeça para baixo. Olhei em volta. A estrada estava deserta. Só eu, ela e o silêncio do cerrado. A jaula não estava ali por acaso. Havia um poder sombrio por trás daquilo. Alguém muito poderoso. Mas naquele momento, olhando para aquela criatura machucada, soube que não podia dar as costas e seguir cavalgando como se nada tivesse visto. A solidão tinha me ensinado uma coisa: a gente só descobre o que vale quando encontra alguém que precisa da gente. E ela precisava. O céu vermelho escurecia. Logo seria noite. E eu tinha uma decisão para tomar que mudaria minha vida para sempre. A noite caiu como um cobertor pesado sobre o cerrado. As estrelas começaram a piscar no céu escuro, mas minha mente estava longe daquela beleza. Estava presa naqueles olhos fundos, naquelas palavras que ainda ecoavam. Te dou a verdade. Voltei para casa com o coração disparado. A égua sentia minha inquietação. Ela relinchava baixo, como se entendesse que algo tinha mudado. Que o mundo não seria mais o mesmo depois daquele entardecer. Acendi todas as lâmpadas da casa. Precisava de luz. Precisava pensar. Caminhei pela cozinha, de um lado para o outro, fumando cigarro atrás de cigarro.
O gosto amargo na boca misturava com o gosto amargo da decisão que eu sabia que tinha que tomar. Não podia deixar aquela menina morrer na estrada. Não podia fingir que não tinha visto. Mas também sabia que mexer com gente poderosa no interior é como cutucar onça com vara curta. Sempre termina mal. Pensei no meu pai, no que ele faria. Homem de palavra, de coragem. Filho, ele costumava dizer, a gente não escolhe as encrencas que aparecem na nossa vida, mas escolhe como encarar elas. Ele teria feito a mesma coisa que eu estava pensando em fazer. Às 10 da noite preparei tudo. Peguei a garrafa de cachaça que guardava para ocasiões especiais. Misturei folhas de dormideira que colhia no quintal quando precisava de remédio para dormir. Peguei barro úmido da beira do açude e sujei os cascos da égua para não deixar rastros na estrada. Escondi uma lima fina na sela, junto com um punhado de corda e um canivete afiado. O coração batia como bumbo de festa junina. Mãos suando frio apesar do calor da noite. Fazia anos que não sentia medo assim. Fazia anos que não sentia qualquer coisa assim. Cavalgei devagar pela estrada. A lua minguante mal iluminava o caminho. Melhor assim. Quanto mais escuro, melhor para o que eu tinha que fazer. Quando cheguei perto da carroça, vi uma fogueira pequena acesa do outro lado da estrada. Um homem dormia encostado numa árvore. Tinha uma espingarda no colo, o vigia. Desci do cavalo em silêncio. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. A dormideira na cachaça precisava funcionar, senão eu estaria morto antes do sol nascer. Me aproximei devagar. O homem roncava baixo, cheirava a suor, cigarro barato e medo. Peguei a garrafa dele, que estava meio vazia, e misturei minha cachaça com dormideira no que restava. Balancei devagar para misturar bem. Voltei para trás da árvore e esperei. 15 minutos depois, ele acordou. Pegou a garrafa e bebeu um gole longo. Depois outro. O álcool sempre deixa a gente com sede de mais álcool. Esperei mais 20 minutos. O ronco ficou mais pesado. A cabeça pendeu para o lado. A espingarda escorregou do colo. Era agora ou nunca. Caminhei até a carroça, o coração na boca. Cada rangido da madeira velha ecoava como tiro na noite silenciosa. "Está aí?" sussurrei. "Estou", veio a voz fraca de dentro da jaula. Tirei a lima da sela. O cadeado era velho, enferrujado. Comecei a limar devagar, parando a cada barulho estranho na mata. Um mocho piava longe. O vento balançava as folhas secas. O vigia continuava roncando. A lima cortava o ferro devagar, muito devagar. Suor escorria pelo meu rosto, pelas minhas costas. As mãos tremiam. "Quanto tempo mais?" ela perguntou baixinho. "Quieta", respondi. "Mais um pouco." 1 hora se passou. O cadeado começou a ceder. O ferro estava quase cortado. Mais alguns movimentos e... crack! O cadeado se partiu. Segurei os pedaços com as 2 mãos para não fazer barulho. Abri a porta da jaula devagar, contendo o rangido com a palma da mão. Ela estava amarrada com cordas grossas, os pulsos machucados, o rosto inchado. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo que me surpreendeu. Não era desespero, era determinação. Cortei as cordas com o canivete. Ela saiu da jaula cambaleando, fraca, quase desmaiando. Segurei seu braço. A pele estava fria, apesar do calor da noite. "Consegue andar?" perguntei. Ela assentiu. Puxei ela para trás da carroça, longe da vista do vigia. Tirei um pedaço de pão que tinha trazido no alforge, água numa cabaça. Ela comeu devagar, como quem não via comida há dias. Bebeu a água como se fosse a primeira gota depois de atravessar o deserto. "Como você se chama?" perguntei baixinho. "Maria", disse ela. "Maria Flor, nome bonito para uma menina machucada. E você?" "João. João Batista dos Santos." Nos olhamos por um momento. Ali, na escuridão da noite, éramos apenas 2 desconhecidos que o destino tinha juntado. Ela fugindo de algo terrível. Eu salvando alguém pela primeira vez na vida.
Preciso saber, falei. O que você fez? Por que estava presa daquele jeito? Maria Flor olhou para o chão. Depois ergueu os olhos e me encarou. Eu vi coisas que não devia ter visto. Sei de coisas que podem derrubar gente muito poderosa. Por isso me prenderam. Para eu não falar. Que tipo de coisas? O Coronel Venâncio conhece? Conhecia. Todo mundo na região conhecia. Dono de metade das terras da prefeitura, dos políticos. Homem que resolvia tudo na bala e no dinheiro. Ele matou meu pai, queimou nossa casa, e eu vi tudo. Vi onde ele esconde os papéis que provam as sacanagens dele. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Coronel Venâncio não era homem de brincar. Quem se metia com ele aparecia morto na beira da estrada. Por isso você estava naquela jaula. Por isso, e se ele descobrir que você me ajudou... Não precisou completar. Eu sabia qual seria meu fim. Mas olhando para aquela menina machucada, para aqueles olhos que tinham visto coisas demais, soube que não podia voltar atrás. Vamos embora, disse. Agora é estrada, e não olha para trás. Ajudei ela a subir na égua. Montei atrás. Saímos devagar pela mata, longe da estrada principal. Para onde vamos? Perguntou. Tenho uma cabana velha no meio da mata, esconderijo de caçador, ninguém conhece. Cavalgamos por 2 horas. O caminho era fechado, cheio de galhos e espinhos, mas era seguro. Longe dos olhos de quem podia nos caçar. A cabana apareceu entre as árvores. Velha, coberta de cipó, mas sólida. Meu pai construíra aquilo 40 anos atrás. Refugio para os dias de caçada. Agora seria refúgio para nós. Acendi uma lamparina. A luz fraca iluminou o interior simples. Uma mesa de madeira tosca. 2 cadeiras. Uma cama de palha. Panelas velhas dependuradas na parede. Maria Flor se sentou na cadeira. Parecia uma boneca quebrada. Machucada, mas ainda bonita. Ainda forte por dentro. Agora me conta tudo, disse. Se vou morrer por sua causa, pelo menos quero saber por quê. Ela respirou fundo e começou a falar. O que ouvi naquela noite mudou tudo o que eu pensava sobre o mundo, sobre justiça, sobre coragem, sobre o preço de fazer a coisa certa. E soube que não havia mais volta. O fazendeiro solitário que eu era tinha morrido naquela estrada escura. Agora eu era outra coisa. Não sabia o que ainda, mas era diferente. E isso me assustava mais que qualquer ameaça do Coronel Venâncio. O amanhecer chegou devagar na cabana. A luz, filtrada pelas frestas da madeira velha, desenhava listras douradas no chão de terra batida. Maria Flor tinha dormido sentada na cadeira, a cabeça apoiada na mesa. Eu passei a noite acordado, de pé na janela, vigiando qualquer movimento na mata. O silêncio da madrugada era diferente do silêncio da minha fazenda. Lá, o silêncio era vazio, pesado como chumbo no peito. Aqui, com ela presente, o silêncio tinha vida. Respirava junto com ela. Tinha propósito. Quando os primeiros pássaros começaram a cantar, ela despertou. Abriu os olhos devagar, como quem tem medo do que vai encontrar. Quando me viu na janela, relaxou. Dormiu? Perguntou com a voz rouca. Não. Alguém tinha que vigiar. Ela se espreguiçou na cadeira. Winch, de dor. O corpo todo dolorido pelas cordas, pela posição forçada na jaula. Tem água para lavar o rosto? Peguei a bacia de esmalte e enchi com água do pote de barro. Ela molhou as mãos, lavou o rosto devagar. A água suja de terra e sangue seco pingava na bacia. Foi só então, com a luz do dia, que pude ver direito o estado dela. O lábio partido, um roxo no olho esquerdo, arranhões nos braços, mas era nos olhos que estava o pior machucado. Uma ferida que não se via, mas que sangrava por dentro. Está com fome? Perguntei. Ela assentiu. Acendi o fogão a lenha e pus água para ferver. Tinha trazido alguns mantimentos. Farinha, feijão, carne seca, rapadura. Não era festa, mas era comida. Enquanto preparava o café, ela ficou calada.
Olhava pelas frestas da parede como se esperasse ver alguém surgir na mata. Eles não vão encontrar a gente aqui, disse. Este lugar é segredo até para Deus. Você não entende, ela respondeu. O coronel Venâncio tem olhos em todo lugar. Gente que trabalha para ele sem nem saber. Gente que deve favores. Gente que tem medo. Serviu café em 2 canecas de alumínio. Forte, amargo, quente. Ela segurou a caneca com as 2 mãos como se quisesse roubar o calor. Conta para mim, disse. Conta tudo que você viu. Maria Flor bebeu um gole de café. Respirou fundo e começou a falar. Meu pai era vaqueiro na fazenda do coronel. Homem honesto, trabalhador. Nunca se meteu em confusão. Mas um dia viu uma coisa que não devia ter visto. Parou. Olhou para o café como se procurasse coragem no fundo da caneca. O coronel estava conversando com uns homens na varanda da Casa Grande. Papéis espalhados na mesa. Meu pai passou perto para levar água para os cavalos. Ouviu o coronel falando sobre umas terras que ia tomar de uns poceiros. Falando sobre como ia inventar dívidas, forjar documentos, matar quem resistisse. Seu pai contou para alguém? Contou para minha mãe. E minha mãe, que Deus a tenha, contou para a comadre dela. A comadre contou para o marido. E o marido era homem do coronel. Chegou no coronel no mesmo dia. Meu pai foi chamado na Casa Grande. Disse que ia resolver uma coisa rápido e voltava para jantar. Ela parou de novo. As mãos tremiam segurando a caneca. Ele não voltou. Nunca mais voltou. Mataram ele? Disseram que ele caiu do cavalo, bateu a cabeça numa pedra. Acidente. Mas eu vi o corpo. Tinha marca de corda no pescoço. Tinha ferida de bala nas costas. O café esfriou na minha caneca. O estômago virou. E você? Eu vi tudo. Estava escondida no mato quando os homens do coronel trouxeram o corpo do meu pai. Vi eles combinando a versão do acidente. Vi onde eles esconderam os papéis que meu pai tinha conseguido pegar. Que papéis? Contratos falsos, escrituras forjadas, lista de mortes encomendadas. Tudo que o coronel fez nos últimos 10 anos para roubar terra e matar gente. Senti um frio na espinha. Aquilo era mais pesado do que eu imaginava. Onde estão esses papéis? No oratório da capela, dentro da imagem de São Sebastião. Tem um buraco na madeira. É lá que ele esconde as coisas importantes. Como você sabe? Porque eu entrei lá. Uma noite, depois do enterro do meu pai, peguei os papéis, fiz cópias, guardei tudo num lugar seguro. Levantei da cadeira. Comecei a caminhar pela cabana pequena, de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Você está me dizendo que tem provas contra o coronel Venâncio? Provas que podem mandar ele para a cadeia? Tenho. Por isso ele me prendeu. Por isso ia me matar. Onde estão essas cópias? Escondidas, em 3 lugares diferentes. Se uma for descoberta, as outras ficam. Era muita informação, muita responsabilidade. Eu, que sempre vivi longe dos problemas do mundo, estava no meio do maior problema da região. Por que você não levou essas provas para o delegado? Para o juiz? Maria Flor riu. Um riso amargo sem alegria. O delegado recebe mesada do coronel. O juiz deve favor para ele. O prefeito é compadre dele. Não tem autoridade limpa nessa região. E o que você quer fazer? Tinha um plano. Um jornalista da capital estava vindo aqui fazer uma reportagem sobre grilagem de terras. Ia entregar tudo para ele. Mas o coronel descobriu, por isso me prenderam antes. Sentei de novo. Olhei para ela. Menina nova, mas com olhos de quem já viu o mundo de cabeça para baixo. Esse jornalista ainda vem? Não sei, talvez. Se não descobrirem que eu fugi. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol subia lá fora. O calor começava a apertar. As cigarras cantavam na mata. João, ela disse de repente. Que é? Por que você me ajudou? Nem me conhece. Nem sabe se estou falando a verdade. Era uma pergunta que eu também estava me fazendo. Por que mesmo? Não sei,
respondi. Vivo sozinho há tanto tempo que esqueci como é ser gente. Quando te vi naquela jaula, lembrei. Lembrou do quê? Que ainda sou gente, que ainda posso escolher fazer a coisa certa. Ela me olhou de um jeito diferente. Não era mais o olhar assustado da noite anterior. Era um olhar de confiança, gratidão, não sei. Fazia tanto tempo que ninguém me olhava assim que não sabia mais decifrar esse tipo de coisa. E agora? Perguntou. Agora a gente pensa, a gente planeja e a gente descobre um jeito de você contar sua história para o mundo inteiro. E se não der certo, aí a gente morre tentando, que é melhor que morrer sem tentar. O sol estava alto quando ouvimos o primeiro barulho na mata. Galhos quebrando, vozes distantes, nos olhamos. O medo voltou aos olhos dela. Eles acharam a gente, sussurrou. Peguei a espingarda velha que ficava pendurada na parede, carregada, mas não sabia há quanto tempo. Podia funcionar, podia explodir na minha cara. Fica quieta, disse. Não faz barulho. As vozes ficaram mais claras. 2 homens. Talvez 3. Por aqui, patrão, tem rastro de cavalo. Procura direito. Se eles estão por perto, a gente acha. Era a voz do Coronel Venâncio. Eu conhecia aquela voz. Grossa, autoritária, acostumada a ser obedecida. Eles estavam perto, muito perto. Maria Flor me olhou com os olhos arregalados. Pura terror. Confia em mim, sussurrei. Ela assentiu, mas vi que as mãos tremiam. Os passos se aproximavam da cabana, ramos quebrando, folhas secas sendo pisoteadas. Segurei a espingarda com força. Nunca tinha atirado em gente, só em bicho, mas se fosse preciso... Ali, patrão! Tem fumaça saindo daquela cabana! O coração parou. Eles tinham visto a fumaça do fogão a lenha. Cerca a cabana, não deixa ninguém sair. Era agora. Não tinha mais volta. Ou a gente saía dali vivo, ou não saía. Olhei para Maria Flor uma última vez. Você disse que ia me dar a verdade, falei baixinho. Disse, então agora a gente vai lutar por ela. Ela assentiu. E pela primeira vez, desde que a conheci, sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Era estranho. Ali, no meio do maior perigo que já enfrentei na vida, pela primeira vez em anos eu me sentia vivo. Vivo de verdade. Os passos se aproximaram da porta. Eu apontei a espingarda e esperei. Qualquer coisa que acontecesse a partir daquele momento, pelo menos não seria como antes. Pelo menos não seria vazio. Pelo menos não seria sozinho. A porta da cabana se abriu devagar. O ranger da madeira velha ecoou como um tiro na tensão do momento. Apontei a espingarda para a entrada, o dedo no gatilho, o coração batendo como tambor de guerra. Mas quem apareceu não foi o Coronel Venâncio, nem seus capangas. Era Zé Pequeno, um garoto de uns 12 anos que morava na fazenda vizinha, filho do seu Antônio, que cuidava de umas poucas cabeças de gado para o coronel. Seu João, ele chamou baixinho, os olhos arregalados vendo a espingarda apontada para ele. Baixei a arma confuso, o coração ainda disparado. Zé, que você está fazendo aqui, menino? Ele entrou na cabana, olhando para os lados, nervoso como passarinho em dia de tempestade. Meu pai mandou eu avisar o senhor. O Coronel Venâncio está procurando uma moça que fugiu, está oferecendo dinheiro para quem trouxer informação. Muito dinheiro. Olhei para Maria Flor. Ela tinha empalidecido. Que tipo de informação? Perguntei. Qualquer coisa. Se alguém viu ela, se alguém ajudou ela, se alguém sabe onde ela está escondida. O menino olhou para Maria Flor, depois para mim. O senhor conhece essa moça, seu João? A pergunta ficou no ar. Perigosa como cobra venenosa. Se eu dissesse que sim, o menino podia contar para o pai. O pai podia contar para o coronel. Se eu dissesse que não, estaria mentindo para uma criança. Por que seu pai mandou você me avisar, Zé? Porque ele gosta do senhor. Disse que o senhor sempre foi homem direito. Diz que se o coronel está procurando alguém, é porque essa pessoa fez alguma coisa que ele não gostou.
E meu pai não gosta quando o coronel não gosta de alguma coisa. Inteligente, o seu Antônio. Sabia como as coisas funcionavam por aqui. E mais uma coisa, seu João, o menino continuou. Tem uns homens estranhos na cidade. Vieram de fora, estão perguntando sobre a moça também. Mas não são do coronel. Como assim? São da polícia da capital. Chegaram ontem de noite. Estão no hotel do centro. Senti o chão bambar debaixo dos pés. Polícia da capital? O que eles queriam aqui? Maria Flor se levantou da cadeira, os olhos brilhando. Deve ser por causa do jornalista, ela disse. Talvez ele tenha conseguido chamar a atenção das autoridades limpas. Ou talvez seja o contrário, respondi. Talvez o coronel tenha amigos na capital também. Zé Pequeno nos olhava sem entender nada. Seu João, o senhor está metido em alguma confusão? Abaixei na altura dele. Coloquei a mão no ombro do menino. Zé, vou te pedir uma coisa muito importante. Você pode fazer isso por mim? Ele assentiu, sério como homem adulto. Você volta para casa e não fala para ninguém que me viu aqui. Ninguém mesmo, nem para o seu pai. Pode fazer isso? Posso. Mas por quê? Porque às vezes a gente precisa guardar segredos para proteger as pessoas que a gente gosta. O menino pensou por um momento. Depois assentiu de novo. Tá bom, seu João. Mas o senhor se cuida, viu? O coronel tá muito bravo. Meu pai disse que nunca viu ele assim. Depois que Zé Pequeno saiu, ficamos em silêncio por um longo tempo. O peso da situação caindo sobre nós como chuva pesada. Polícia da capital, Maria Flor murmurou. Será que é ajuda ou mais problema? Não sei, mas a gente não pode ficar aqui. Se o menino achou esse lugar, outros podem achar também. Para onde vamos? Pensei rapidamente. Conhecia aquela região como a palma da mão. Cada trilha, cada esconderijo, cada gruta. Tem uma caverna no alto da serra. Difícil de chegar, difícil de achar. Vamos para lá. Começamos a arrumar as poucas coisas que tínhamos. Comida, água, as armas. Maria Flor guardou algo pequeno no bolso da saia. Quando perguntei o que era, ela mostrou. Era um papel dobrado várias vezes. Amarelado, gasto. Uma das cópias dos documentos, ela disse. Sempre carrego uma comigo. E as outras? Uma está enterrada debaixo da cruz do cemitério onde meu pai foi sepultado. A outra está com Dona Eulália, a parteira da cidade. Ela não sabe o que é, pensa que são cartas de amor que pedi para ela guardar. Inteligente. Mesmo jovem, ela sabia como se proteger. Saímos da cabana quando o sol estava no meio do céu. O calor apertava, mas tínhamos que nos mover. Ficar parado era a morte certa. A trilha para a serra era íngreme e fechada. Cipós e galhos fechavam o caminho. A égua subia devagar, cuidadosa com os cascos nas pedras soltas. Maria Flor ia sentada atrás de mim, as mãos segurando minha cintura. De vez em quando ela tremia. Não sei se era de medo ou de febre. As marcas da prisão ainda doíam no corpo dela. Está aguentando? Perguntei. Estou. Não se preocupe comigo. Mas eu me preocupava. Era estranho. Fazia anos que não me preocupava com ninguém além de mim mesmo. E agora, paramos para descansar numa sombra. Ela bebeu água devagar, como quem sabe que pode ser a última. João, ela disse de repente, que é? Se a gente não conseguir sair dessa, vai conseguir. Mas se não conseguir, eu quero que você saiba uma coisa. Olhei para ela. O rosto sujo de poeira, os cabelos desalinhados, mas os olhos firmes. Você me devolveu a esperança. Quando estava naquela jaula, achei que o mundo tinha acabado, que não existia mais gente boa. Você me mostrou que estava errada. Não soube o que responder. Ninguém nunca tinha me dito uma coisa assim. A gente vai sair dessa, foi tudo que consegui falar. Chegamos à caverna no final da tarde. Era um buraco na rocha, escondido atrás de uma cortina de cipós. Lugar que eu conhecia desde criança, quando vinha caçar com meu pai.
Dentro era fresco e úmido, cheirava a morcego e terra velha, mas era seguro. Ninguém acharia a gente ali. Acendi uma lamparina. A luz fraca iluminou as paredes de pedra. No fundo da caverna tinha uma poça de água limpa, filtrada pela rocha. "Pode beber", disse. "É água boa." Maria Flor se ajoelhou na beira da poça. Bebeu nas mãos em concha. Lavou o rosto, o pescoço. Pela primeira vez desde que a conheci, ela relaxou um pouco. "É bonito aqui", ela disse. "Meu pai me trouxe aqui pela primeira vez quando eu tinha 8 anos. Disse que todo homem precisa de um lugar para se esconder quando o mundo fica pesado demais. Seu pai era sábio. Era. Faz falta." Eu preparei um cantinho para ela dormir. Estendi uma lona velha, pus uma sacola de pano como travesseiro. Não era luxo, mas era o que tinha. "Descansa", disse. "Eu fico de vigia." "E você não vai dormir?" "Depois, quando escurecer." Ela se deitou na lona, mas não fechou os olhos. Ficou olhando para o teto da caverna. "João? Você tem família? Mulher? Filhos?" "Não, nunca casei. Nunca tive coragem." "Coragem? De dividir a vida com alguém, de ser responsável por alguém além de mim. E agora, não está sendo responsável por mim?" A pergunta me pegou desprevenido. Era verdade. Estava sendo responsável por ela, e não me assustava tanto quanto deveria. "Agora é diferente", respondi. "Por quê?" Pensei na resposta. "Por que mesmo era diferente?" "Porque você me escolheu, e eu escolhi você. Não foi por obrigação, foi por vontade." Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela. "Então somos parceiros." "Somos. Parceiros até o fim?" "Até o fim." Ela fechou os olhos. A respiração foi ficando mais calma, mais profunda. Em poucos minutos, estava dormindo. Fiquei olhando para ela, magra, machucada, fugitiva, mas ainda assim, bonita. Não a beleza que se vê em revista ou em festa. A beleza de quem sobreviveu ao pior e ainda assim não perdeu a dignidade. Lá fora, o sol se punha. As sombras da noite chegavam devagar, e com elas, o medo de que tudo aquilo fosse um sonho. De que eu acordasse na minha fazenda vazia, sozinho como sempre, e descobrisse que Maria Flor nunca existiu. Mas ela estava ali, respirando baixinho, real como a pedra da caverna, real como o perigo que nos cercava. Peguei a espingarda e fui até a entrada da caverna. Sentei atrás dos cipós, onde podia ver a trilha sem ser visto. A noite caiu completa. Estrelas apareceram no céu. A lua minguante dava pouca luz, mas suficiente para ver se alguém subisse a trilha. Foi quando ouvi os cavalos. Longe ainda, mas subindo a serra. 2, talvez 3 cavaleiros. Vinham devagar, cuidadosos. Voltei para dentro da caverna. Balancei Maria Flor devagar. "Acorda, tem gente vindo." Ela abriu os olhos na hora. Não fez pergunta. Se levantou, pegou as poucas coisas que tinha. "Quantos?" sussurrou. 2 ou 3 a cavalo." "Conhecem o caminho?" "Não sei, mas estão vindo direto para cá." Ela ficou pálida. "Alguém contou para eles." "O menino? Ou alguém que viu a gente subindo?" Não importava mais quem tinha contado. Importava que estavam chegando. "Tem outra saída?" ela perguntou. "Tem, pelos fundos da caverna, mas é perigosa. Tem que descer uma parede de pedra no escuro." "É melhor que morrer aqui", concordei. Peguei a lamparina e fomos para o fundo da caverna. Ali havia uma fenda na rocha, estreita, mas suficiente para uma pessoa passar. "Eu vou primeiro", disse. "Você vem atrás, devagar, pisa só onde eu pisar." A descida era íngreme, pedras soltas, raízes escorregadias, um passo em falso e era queda de 30 metros. Descemos devagar, muito devagar. A lamparina balançava na minha mão, fazendo as sombras dançarem na parede de rocha. Quando chegamos embaixo, ouvimos vozes na caverna lá em cima. "Tem alguém aqui? A lamparina ainda está quente."
Procura direito, eles não podem ter ido longe. Tem uma fenda aqui atrás. Deve ser por onde fugiram. Não tínhamos muito tempo. Logo eles descobririam a saída dos fundos. Corremos pela mata fechada. Galhos chicoteavam nossos rostos, espinhos rasgavam nossas roupas, mas não podíamos parar. Atrás de nós ouvimos gritos. Alguém tinha começado a descer pela fenda. "Por aqui!" gritou uma voz. "Eles desceram por aqui!" Chegamos numa clareira. A lua minguante iluminava o espaço aberto. Não havia onde se esconder. "E agora?" Maria Flor perguntou, ofegante. Olhei em volta. Do outro lado da clareira havia outra trilha, mais fechada, mais difícil, mas levava para longe dali. "Vamos!" disse. Corremos pela clareira, a céu aberto, vulneráveis como ratos no terreiro. Foi quando ouvimos o primeiro tiro. O estrondo ecoou pela serra. Uma bala assobiou perto da minha orelha. "Corre!" gritei. Outro tiro. Outro. Eles tinham nos visto. Chegamos à trilha do outro lado. Mergulhamos na mata fechada. As árvores nos protegiam dos tiros, mas também nos atrasavam. "Não para!" gritei para Maria Flor. "Qualquer coisa que aconteça, não para!" Corremos por 1 hora, talvez 2, sem olhar para trás, sem parar para respirar. Quando finalmente paramos, estávamos numa parte da serra que eu não conhecia bem, perdidos na própria terra que achava conhecer. Maria Flor desabou no chão exausta, respiração ofegante, suor misturado com lágrimas. "Não aguento mais", ela disse, "não aguento mais correr." Sentei ao lado dela, também exausto, também com medo. "A gente vai dar um jeito", disse, sem muita convicção. "Como?" "Eles são muitos. Nós somos só 2. Eles têm armas. Eles têm cavalos. Eles conhecem essas matas." Ela estava certa. Estávamos perdidos, cansados, cercados. As chances eram todas contra nós. Mas olhando para ela ali, vulnerável e corajosa ao mesmo tempo, soube que não podia desistir. "Tem uma coisa que eles não têm", disse. "O quê?" "A verdade. E a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona." Ela me olhou. Nos olhos dela vi medo, cansaço, desespero, mas também vi algo mais. Confiança. Confiança em mim. Isso era mais poderoso que qualquer arma que o coronel Venâncio pudesse ter. A madrugada nos encontrou encostados no tronco de um jatobá centenário, tremendo de frio, apesar do calor que voltaria com o sol. Maria Flor dormia fitada no meu ombro, o corpo pequeno sacudindo de vez em quando, com pesadelos que eu não podia espantar. Não consegui pregar o olho. Cada barulho na mata me fazia levantar a cabeça, apertar a espingarda. Cada vento nas folhas secas soava como passos de perseguidores. O medo tinha virado uma coisa física dentro de mim, pesada como pedra no estômago. Quando a primeira luz do dia filtrou pelas copas das árvores, ela acordou devagar. Abriu os olhos e por um momento não soube onde estava. O susto estampado no rosto, o corpo se enrijecendo. "Sou eu", sussurrei. "Está tudo bem." Ela respirou fundo, se ajeitou, olhou em volta, reconhecendo o lugar onde estávamos. "Dormi?" "Algumas horas." "E você?" "Alguém tinha que vigiar." Ela me olhou com aqueles olhos fundos, como se estivesse enxergando dentro de mim. "Não pode continuar assim, João. Você vai adoecer." "Vou aguentar." "Não vai, não. Ninguém aguenta." Levantei, esticando as juntas doloridas. A idade pesava mais depois de uma noite dormindo no chão duro. "Preciso achar água", disse. "E comida. O que trouxemos já acabou." "Conhece algum lugar por aqui?" Olhei em volta. Estávamos numa parte da serra que eu não frequentava muito. Mais alta, mais fechada. Mas tinha vagos lembrança de ter vindo aqui quando criança. "Tem um córrego por ali." Apontei para uma descida entre as árvores. "Se a memória não me engana." Descemos devagar. Maria Flor cambaleava de vez em quando. A fome e o cansaço cobrando o preço. O córrego estava lá, pequeno,
mas com água limpa correndo sobre as pedras. Bebemos com as mãos em concha, molhamos os rostos, lavamos os braços sujos de terra e sangue seco dos arranhões. Está melhor? Perguntei. Um pouco. Dul, ela se sentou numa pedra lisa. João, preciso te contar uma coisa. Alguma coisa no tom da voz me alertou. Sentei numa pedra do lado. Que é? Sobre meu pai, sobre como ele morreu. Não contei tudo. Esperei. Não forcei. Aprendi que às vezes o silêncio é o melhor jeito de fazer alguém falar. Ele não morreu só porque viu os papéis do coronel, ela continuou, a voz baixa como confissão. Morreu porque eu fiz uma besteira. Que besteira? Quando ele chegou em casa, depois de ter visto a conversa na varanda, estava muito nervoso. Falou para minha mãe que tinha descoberto coisas terríveis. Falou que ia denunciar tudo, que não podia ficar calado. Ela parou. As mãos tremiam. Minha mãe ficou com medo. Pediu para ele esquecer o que tinha visto. Disse que gente como a gente não se mete com gente como o coronel. Eles discutiram muito. E você? Eu estava com raiva. Raiva da minha mãe por ter medo. Raiva do meu pai por não fazer nada. Saí de casa furiosa. Fui pro bar da cidade. Bebida que não devia beber, falei coisas que não devia falar. O coração apertou. Já sabia onde aquilo ia dar. Falei sobre os papéis. Falei que meu pai tinha descoberto as safadezas do coronel. Falei alto demais, bêbada demais. Tinha gente ouvindo, gente errada. Eles contaram pro coronel. Contaram, e no outro dia, ela não conseguiu terminar. Começou a chorar. Um choro baixo, engasgado, cheio de culpa. No outro dia, meu pai estava morto, por minha causa. Se eu tivesse ficado calada... Não, disse firme. Não foi sua culpa. Foi sim. Eu matei meu pai. Minha bocuda bêbada matou ele. Me levantei da pedra, fui até ela. Peguei o rosto dela nas minhas mãos calejadas. Escuta bem o que vou te falar. Seu pai morreu porque o coronel Venâncio é um assassino. Não porque você falou demais. Não porque ele viu os papéis. Ele morreu porque existe gente ruim no mundo. E a culpa é sempre de quem faz o mal, nunca de quem sofre. Mas se eu não tivesse falado, se você não tivesse falado, ele teria morrido de outro jeito. Gente como o coronel mata por qualquer motivo. Por medo, por ganância, por prazer. A culpa nunca é nossa. Ela me olhou através das lágrimas. Como você pode ter tanta certeza? E foi aí que as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse parar. Porque eu também matei alguém que amava. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Maria Flor parou de chorar, me encarando. O quê? Não queria contar. Nunca tinha contado para ninguém. Mas olhando para ela, vendo a dor nos olhos dela, soube que não podia deixar ela carregar sozinha o peso da culpa. Tinha um irmão, comecei, mais novo que eu, chamava Antônio, Toninho. Voltei para minha pedra. Era mais fácil falar olhando para a água corrente do que para ela. Quando nossos pais morreram, fiquei responsável por ele. Tinha 17 anos, ele tinha 15, 2 órfãos tentando tocar uma fazenda. A memória doía como ferida mal curada. Toninho era esperto, muito mais esperto que eu. Sabia ler, sabia fazer conta, sabia conversar com as pessoas. Eu sempre achei que ele ia longe na vida, mais longe que eu. O que aconteceu? Ele se apaixonou por uma moça da cidade, filha de gente importante, gente que não ia aceitar um fazendeiro pobre como genro. Peguei uma pedrinha, joguei na água. O barulho ecoou no silêncio. Mas o amor cega, né? Ele insistia que ia dar certo, que ia conquistar a família dela, que ia provar que era homem de valor. E você? Eu disse que ele estava sonhando, que gente como nós não mistura com gente como eles, que ele tinha que esquecer a moça e arranjar uma igual a nós. A pedrinha afundou na água, como os sonhos do meu irmão. Brigamos feio, muito feio. Falei coisas que não devia. Chamei ele de sonhador, de besta, de burro. Disse que se continuasse com aquela besteira, ia acabar se dando mal. E
Ele gritou que eu não passava de um velho amargo, sem coragem de sonhar. Disse que não queria ser igual a mim, que preferia morrer a virar um fazendeiro solitário e mal-humorado. As palavras ainda doíam depois de tantos anos. Saiu de casa naquela noite. Foi para a cidade procurar a moça. Queria pedir ela em casamento contra tudo e contra todos. E os irmãos dela estavam esperando. 3 homens armados contra um menino de 15 anos. Espancaram ele até a morte. Jogaram o corpo no rio. Maria Flor ficou em silêncio, entendendo a dor que eu carregava. Encontraram ele 3 dias depois, inchado, roxo, irreconhecível. Mas era ele, meu irmão mais novo, minha responsabilidade. Não foi sua culpa, João. Foi sim. Se eu não tivesse brigado com ele, se eu tivesse apoiado o sonho dele, mesmo sabendo que ia dar errado, se eu tivesse ido junto para a cidade, você fez o que achava certo. Fiz merda. Deixei o medo falar mais alto que o amor, e ele morreu por isso. Olhei para ela. Por isso eu sei que a culpa não é sua, porque carrego a minha há 20 anos. E sei que a culpa nunca é de quem ama, é sempre de quem mata. Maria Flor se levantou da pedra, veio até mim, sentou do meu lado. Quantos anos você tinha? 17. Era uma criança tentando cuidar de outra criança. Era um irmão mais velho. Era minha obrigação proteger ele. Não podia proteger de tudo. Não pode proteger ninguém de tudo. Ficamos sentados lado a lado, ouvindo a água correr. 2 feridos tentando curar as feridas um do outro. É por isso que você vive sozinho? Ela perguntou depois de um tempo. É. Depois que enterrei o Toninho, jurei que nunca mais ia ser responsável por ninguém. Que nunca mais ia deixar alguém se aproximar o suficiente para eu poder magoar. E deu certo. Deu. Por 20 anos deu certo. Até o quê? Até encontrar você naquela jaula. Ela me olhou de lado. E agora? Está arrependido? Era uma pergunta difícil, honesta demais. Não, respondi. Estou com medo, muito medo, mas não estou arrependido. Medo de quê? De não conseguir te proteger, de falhar com você como falhei com ele. João, que é? Você não falhou com seu irmão e não vai falhar comigo. Como pode ter tanta certeza? Porque desta vez você não está sozinho. Desta vez somos 2. Olhei para ela. Magra, machucada, fugitiva, mais forte que eu em muitas coisas. Somos mesmo? Somos. Parceiros, lembra? Parceiros. O sol estava subindo. O calor começava a apertar. Tínhamos que sair dali, achar um lugar seguro para passar o dia. Mas antes de nos levantar, Maria Flor fez uma pergunta que mudou tudo. João, onde seu irmão está enterrado? No cemitério da cidade. Por quê? Você disse que uma das cópias dos documentos está enterrada debaixo da cruz onde meu pai foi sepultado. Disse. Se a gente conseguir chegar lá, se a gente conseguir pegar os documentos, a gente pode provar tudo. Pode, mas tem mais uma coisa. O quê? Seu irmão está enterrado no mesmo cemitério? Está. Então talvez seja a hora de você fazer as pazes com ele. E comigo mesma. Entendi o que ela queria dizer. O cemitério era perigoso. O coronel com certeza estaria vigiando. Mas também era nossa única chance. E talvez fosse mesmo hora de acertar as contas com o passado. Quando? Perguntei. Hoje à noite. É a única hora que não tem movimento por lá. É muito arriscado. Tudo é arriscado agora, mas ficar parado também é. Ela estava certa. Não podíamos ficar correndo para sempre. Uma hora tínhamos que parar e lutar. Tá bom, disse. Vamos ao cemitério. Vamos. Nos levantamos, bebemos mais um pouco de água, nos preparamos para mais um dia de fuga. Mas agora era diferente. Agora tínhamos um plano, um objetivo. E talvez, só talvez, uma chance de finalmente fazer a coisa certa. Para meu irmão, para o pai dela, para nós mesmos. A culpa que carregávamos há tantos anos podia finalmente encontrar um propósito. E isso, descobri naquele momento,
era mais poderoso que qualquer medo. O dia passou arrastado como lesma no sol. Nos escondemos numa grota fechada entre as pedras, longe de qualquer trilha conhecida. O calor era de rachar, mas não podíamos acender fogo para cozinhar. Comemos frutas silvestres que encontramos pelo caminho. Mangaba azeda, pequi do cerrado, caju de árvore velha. O estômago roncava, mas era melhor que nada. Maria Flor dormiu algumas horas na sombra das pedras. Eu fiquei vigiando, pensando no que íamos fazer quando escurecesse. O cemitério ficava na entrada da cidade. Para chegar lá, sem ser visto, teríamos que contornar toda a área urbana, atravessar 3 fazendas e uma plantação de milho. Quando ela acordou, o sol já estava baixo no horizonte. "Que horas são?" perguntou espreguiçando. "Umas 5 e pouca, logo vai escurecer." Ela se sentou, passou as mãos pelos cabelos desalinhados. "Sonhei com meu pai", disse. "Ele estava me esperando no cemitério. Sorria para mim." "Sonho bom?" "Acho que sim." Ele parecia em paz. Preparamos o pouco que tínhamos. A espingarda carregada, algumas frutas para o caminho, a faca que ela escondia na saia e o papel dobrado com os documentos. "Você tem certeza de onde enterrou as cópias?" perguntei. "Tenho. 3 passos para o norte da cruz de madeira. Enterrei numa lata de biscoito bem fundo. E se alguém já descobriu? Aí a gente improvisa. Quando o sol sumiu atrás das montanhas, começamos a descida. Íamos devagar, pisando só onde não fazia barulho. Cada quebra de galho seco nos fazia parar e escutar. A cidade apareceu lá embaixo quando chegamos na primeira cerca. Luzes amarelas piscando nas janelas. O movimento normal de fim de tarde, gente voltando do trabalho, crianças brincando na rua, cachorros latindo para nada. Vida normal. Como se não houvesse 2 fugitivos descendo a serra para mexer com o homem mais poderoso da região. "Ali", Maria Flor apontou, "do outro lado daqueles eucaliptos, é o cemitério." Podia ver os contornos dos túmulos na escuridão. Cruzes recortadas contra o céu estrelado, o portão de ferro que rangia quando ventava. "Como a gente entra?" perguntei. "Tem um buraco na cerca dos fundos, perto do ossuário. Eu usava quando era criança para visitar meu avô." Contornamos a plantação de milho. As folhas secas faziam barulho, mas era um barulho natural. Vento nas plantas, nada que chamasse atenção. Chegamos na cerca dos fundos do cemitério. Era de arame farpado, mas tinha mesmo um buraco embaixo de um pau de angico, lugar onde o tempo e a chuva tinham afrouxado os arames. "Eu vou primeiro", disse. Passei rastejando. Os farpas arranharam minhas costas, mas consegui. Do outro lado, ajudei Maria Flor a passar. Estávamos dentro do cemitério. A sensação era estranha, estar entre os mortos à noite, fazendo algo que podia nos levar para perto deles. Mas também havia uma paz ali, como se os que se foram estivessem protegendo a gente. "Por aqui", Maria Flor sussurrou. Caminhamos entre as sepulturas, nomes gravados em pedra, datas de nascimento e morte, vidas resumidas em 2 números. "Ali", ela apontou. A cruz de madeira era simples, 2 tábuas pregadas formando uma cruz. O nome do pai dela gravado a canivete, Sebastião Ferreira da Silva, homem de bem. 3 passos para o norte", ela murmurou, medindo com os próprios pés. Se ajoelhou e começou a escavar com as mãos. A terra estava seca, dura. Precisei ajudar com a faca. 15 centímetros. 20, 30, toque. O metal bateu em algo sólido. "Achei", ela sussurrou. Era uma lata de biscoito velha, enferrujada. Dentro, embrulhado em pano encerado, estava um maço de papéis. Maria Flor abriu o embrulho com cuidado. Mesmo na escuridão podia ver que eram documentos. Muitos documentos. "Estão todos aqui", ela disse aliviada. "Ótimo, vamos embora." Mas quando íamos nos levantar, ouvimos vozes do outro lado do cemitério. "Tem alguém aqui dentro, coronel. Tenho certeza." "Então acha, porra."
Revira pedra por pedra se for preciso. Era a voz do coronel Venâncio. E ele estava perto, muito perto. Nos abaixamos atrás de um túmulo grande, corações disparados, o pacote de documentos apertado no peito de Maria Flor. "Você viu luz de lamparina por aqui?" perguntou outra voz. "Vi, perto daquela cruz de madeira. Passos se aproximando, botas pesadas na terra do cemitério. Se eles estão aqui, não saem vivos", disse o coronel. "Já cansei dessa brincadeira." A voz estava mais perto ainda, do outro lado do túmulo onde nos escondíamos. Maria Flor me olhou com desespero. Não tinha para onde correr. Estávamos encurralados. Foi então que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Uma voz diferente cortou a noite. Uma voz que não era dos capangas do coronel. "Coronel Venâncio!" Todos pararam, inclusive nós. "Quem está aí?" o coronel gritou. "Polícia Federal, o senhor está cercado!" Luzes potentes se acenderam por todo o cemitério, lanternas de LED que iluminaram tudo como se fosse dia. "Larguem as armas e se entreguem!" Tiros começaram a estourar. O coronel e seus homens atirando para todos os lados. A polícia respondendo. Era a nossa chance. "Agora", sussurrei para Maria Flor, saímos rastejando por trás dos túmulos. Os tiros ecoavam por cima das nossas cabeças. Gritos, ordens, confusão. Chegamos no buraco da cerca. Maria Flor passou primeiro. Eu estava passando quando senti algo queimar no ombro. Uma bala tinha me pegado. "João!" Maria Flor gritou quando me viu sangrando. "Não foi nada, vamos!" Corremos para a plantação de milho. Mergulhamos entre as fileiras altas. Atrás de nós, o tiroteio continuava. "João, você está sangrando muito. Depois a gente se preocupa com isso. Agora temos que correr." Atravessamos a plantação inteira. Do outro lado, havia uma estrada de terra. E na estrada, parado com o motor ligado, um carro. Um homem desceu, magro, de óculos, com cara de cidade. "Maria Flor?" ele perguntou. "Como você sabe meu nome?" "Sou Paulo Henrique, jornalista. Vim da capital por causa da sua mensagem." "Que mensagem?" "A que você mandou através da dona Eulália, sobre os documentos do coronel Venâncio." Maria Flor me olhou confusa. "Eu não mandei mensagem nenhuma." Foi quando entendi. Dona Eulália, a parteira. Ela tinha aberto o embrulho que Maria Flor deixou com ela. Tinha visto os documentos, tinha entendido a importância. Dona Eulália chamou a polícia, expliquei. "Chamou e me chamou também", disse o jornalista. "Está com os documentos?" Maria Flor mostrou o pacote que tinha pegado no cemitério. "Estão aqui, mas tem mais, escondidos em outro lugar. Depois a gente resolve isso. Agora temos que sair daqui." Subimos no carro. O jornalista pisou fundo. Saímos dali em disparada. "Para onde vamos?" perguntei, segurando o ombro sangrando. "Para a delegacia da capital. Temos que entregar esses documentos para autoridades que não estejam na folha de pagamento do coronel." Olhei pela janela traseira. O cemitério estava iluminado como arena de circo. Sirenes de viaturas chegando. O tiroteio tinha parado. "E o coronel?" "Vai ser preso. Os federais tinham mandado de prisão contra ele há uma semana. Só estavam esperando a hora certa." "Como você sabe disso tudo?" Maria Flor perguntou. "Porque eu vinha investigando o coronel Venâncio há 2 anos. Só não tinha provas, até Dona Eulália me procurar." O carro corria pela estrada escura, longe do cemitério, longe do perigo. Mas havia algo que eu ainda não entendia. "Como você sabia que estaríamos no cemitério hoje?" O jornalista me olhou pelo retrovisor. Dona Eulália disse que Maria Flor ia buscar os documentos enterrados no túmulo do pai. Era questão de tempo até ela aparecer lá. E se não aparecêssemos? Apareceriam. Pessoas como vocês sempre fazem a coisa certa, mesmo quando é perigoso. 2 horas depois, chegamos à delegacia da capital. Um prédio alto, iluminado, cheio de movimento mesmo sendo madrugada. Entregamos os documentos para o delegado federal, um homem sério, de bigode grisalho, que examinou cada papel com atenção.
Isso aqui vai derrubar muita gente, ele disse. Não só o coronel, políticos, juízes, delegados, uma rede inteira de corrupção. E a gente? Perguntei. Vamos ter que depor? Vão, mas como testemunhas protegidas. Nada vai acontecer com vocês. Cuidaram do meu ferimento. Não era grave. A bala tinha apenas arranhado o ombro. Alguns pontos e ficaria bom. Nos deram um quarto no hotel da polícia para descansar. 2 quartos, na verdade, mas ficamos no mesmo. Depois de tudo que passamos, era difícil ficar separados. Acabou? Maria Flor perguntou, sentada na cama. Acho que sim. O coronel vai pagar pelo que fez? Vai. E todos os que ajudaram ele também. Ela ficou em silêncio por um momento. Meu pai pode descansar em paz agora. Pode. E você também. E você? Vai voltar para sua fazenda? Era uma pergunta que eu estava evitando pensar. O que ia fazer agora? Voltar para a vida de antes? Para a solidão de antes? Não sei, respondi honestamente. Posso sugerir uma coisa? Pode. Que tal se você não voltasse sozinho? Olhei para ela, magra, machucada, mas sorrindo. O primeiro sorriso verdadeiro de felicidade que vi no rosto dela. Está me pedindo para ir com você. Estou oferecendo para ir com você. Se você quiser companhia. Pensei na minha fazenda. Grande, vazia, silenciosa. Pensei na vida que levava. Rotineira, solitária, sem propósito. Depois pensei em como me sentia naqueles últimos dias. Vivo, útil, inteiro. Vai querer aprender a lidar com gado? Perguntei. Vou aprender tudo o que você quiser ensinar. E a plantar milho? E a tirar leite de madrugada? Tudo. E a aguentar um fazendeiro velho e teimoso? Principalmente isso. Nos olhamos por um longo momento. 2 sobreviventes. 2 feridos que se curaram cuidando um do outro. Então está combinado, disse. Combinado. Do lado de fora do hotel, o sol começava a nascer. Um novo dia, uma nova vida. E pela primeira vez em 20 anos, não senti medo do que estava por vir. Senti esperança. E isso, descobri, era a coisa mais bonita do mundo. 3 semanas se passaram desde aquela noite no cemitério. 3 semanas que pareceram 3 anos. Depoimentos na Polícia Federal, reuniões com promotores, entrevistas com jornalistas. O caso do Coronel Venâncio virou notícia nacional. Fazendeiro e jovem heroína desmantelam esquema de grilagem no interior de Goiás. Estampavam os jornais. Heroína. Maria Flor ria toda vez que lia isso. Heroína é quem salva a gente, ela dizia. Eu só fiz o que tinha que fazer. Às vezes eu respondia, fazer o que tem que fazer é exatamente isso que faz de alguém um herói. Estávamos hospedados no hotel da polícia há quase um mês. Quartos separados, mas passávamos o dia todo juntos. Ela me acompanhava nos curativos do ombro. Eu a acompanhava nas sessões com a psicóloga que o delegado federal tinha arranjado. Traumas precisam ser tratados, ele disse. Vocês passaram por muita coisa. Era verdade. Às vezes Maria Flor acordava gritando no meio da noite. Pesadelos com a jaula, com os capangas do coronel, com o pai morto. Eu ia até o quarto dela, sentava na beira da cama, segurava a mão dela até o tremor passar. Vai passar, eu dizia. Como você sabe? Porque a gente sobreviveu ao pior. O resto é só tempo. O coronel Venâncio estava preso, sem direito à fiança. As acusações eram pesadas: homicídio, formação de quadrilha, grilagem de terras, corrupção ativa, ameaça. Os advogados dele tentavam um habeas corpus atrás do outro, todos negados. Ele vai ser condenado? Maria Flor perguntou ao delegado numa das nossas visitas. Vai. Os documentos que vocês trouxeram são prova suficiente para 2 condenações. E tem mais gente falando. O esquema dele desmoronou que nem casa de cupim. Foi numa quarta-feira de manhã que recebemos a notícia que mudaria tudo de novo. O delegado federal nos chamou na sala dele. Cara séria, papéis espalhados na mesa. Tenho uma novidade para vocês, ele disse. Boa e ruim ao mesmo tempo.
Conta a ruim primeiro, Maria Flor pediu. O coronel Venâncio foi encontrado morto na cela ontem de madrugada. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Morto como? Suicídio, aparentemente. Enforcamento com o lençol. Maria Flor ficou pálida. Aparentemente? A investigação está em andamento, mas tudo indica que ele mesmo se matou. Deixou uma carta confessando os crimes. E a notícia boa? Com a confissão dele, o caso está fechado. Vocês não precisam mais ficar sob proteção. Podem voltar para casa. Casa. Palavra estranha depois de tanto tempo. E os outros envolvidos? Perguntei. Vão ser processados. A confissão do coronel implica mais 20 pessoas. Delegados, juízes, políticos. Vai ser o maior escândalo de corrupção da história do Estado. Saímos da delegacia em silêncio. Nas mãos, tínhamos uma pasta com documentos. Certidões de que não havia mais mandados contra nós, carta de recomendação do delegado federal, comprovante de recompensa paga pelo Estado de Goiás, dinheiro, mais dinheiro do que eu tinha visto na vida, suficiente para reformar a fazenda inteira, para comprar gado novo, para recomeçar. O que você está pensando? Maria Flor perguntou quando paramos numa praça para sentar. Estou pensando que é estranho. O quê? O coronel se matar assim. Homem como ele, acostumado a mandar em tudo, não desiste fácil. Talvez tenha visto que não tinha mais saída. Talvez, ou talvez alguém tenha ajudado ele a tomar essa decisão. Ela me olhou, entendendo o que eu queria dizer. Você acha que mataram ele? Acho que homem que sabe muitos segredos perigosos às vezes morre na hora errada. Mas ele confessou tudo na carta. Confessou o que interessava, mas apostaria que havia coisas muito piores que ele nunca ia contar. Ficamos sentados no banco da praça, vendo o movimento da cidade grande. Carros, ônibus, gente apressada. Vida normal continuando como se nada tivesse acontecido. João, Maria Flor disse de repente. Que é? Você ainda quer que eu vá com você para a fazenda? A pergunta me pegou de surpresa. Por que não quereria? Porque agora você tem dinheiro. Pode contratar pessoas para trabalhar. Não precisa mais de uma boca a mais para alimentar. Olhei para ela. Cabelos lavados, roupas novas que o governo tinha comprado. Rosto corado de quem estava comendo direito. Mas ainda via os olhos inseguros da menina que encontrei na jaula. Maria Flor, disse pegando a mão dela. Você acha que eu te quero na minha fazenda como funcionária? Não sei. O que você quer? Era hora de falar claro. De dizer as coisas que vinham engasgando na garganta há semanas. Quero você como companheira, como família, como a pessoa que vai dividir comigo tudo que vier pela frente. Mesmo eu sendo nova demais para você, você tem 22 anos. Eu tenho 38. Não é uma diferença impossível. Mesmo eu não sabendo nada de fazenda, a gente aprende junto. Mesmo eu tendo pesadelos, mesmo eu sendo problemática. Maria Flor, olha para mim. Ela ergueu os olhos. Eu vivi sozinho por 20 anos. 20 anos comendo sozinho, dormindo sozinho, acordando sozinho. Você acha que pesadelo seu vai me assustar? Uma lágrima desceu pelo rosto dela. É que eu tenho medo. Medo de quê? De não ser boa o suficiente, de você se cansar de mim, de descobrir que foi um engano. Peguei o rosto dela nas minhas mãos. Escuta bem o que vou te falar. Você me salvou. Eu? Você que me salvou. Não, você me salvou de uma vida vazia. Me salvou de morrer sem ter vivido de verdade. Me salvou de virar um velho amargo que conversa só com gado. Ela sorriu através das lágrimas. Então somos kits. Somos mais que kits. Somos sortudos. Beijei a testa dela. Cheirava a shampoo barato do hotel, mas para mim cheirava a futuro. Quando a gente vai embora? Ela perguntou. Amanhã, se você quiser. Quero. Na manhã seguinte, pegamos um ônibus para o interior. Viagem de 6 horas por estradas de asfalto e terra.
Maria Flor, grudada na janela, vendo a paisagem mudar da cidade grande para as fazendas, dos prédios para as árvores, do movimento para o silêncio. "É longe assim mesmo?" ela perguntou quando paramos numa cidade pequena para abastecer. "É, mas é bom ser longe. Longe demais para os problemas do mundo chegarem até a gente." Quando finalmente chegamos na cidade mais próxima da minha fazenda, alugamos uma caminhonete. Precisávamos de mantimentos, ferramentas, material de construção. A fazenda estava abandonada há mais de um mês. Tudo precisava ser revisado. "O que a gente vai comer hoje?" Maria Flor perguntou enquanto enchíamos o carrinho no mercado. "Feijão com arroz, carne seca, mandioca, café preto." "Todo dia?" "Todo dia, até a gente plantar verdura e criar galinha. Vou aprender a cozinhar direito. Eu ensino. Minha mãe cozinhava muito bem. Ainda lembro de algumas receitas." A estrada para a fazenda estava do jeito que deixei, esburacada, cheia de poeira. Mas quando passamos pela porteira principal e vi a casa no final da estrada, senti algo que não esperava. Alívio. Estava em casa. Finalmente estava em casa. A casa estava como deixei. Móveis empoeirados, panelas sujas na pia, cama desfeita. Mas era minha. Nossa. "É maior do que imaginei", Maria Flor disse, olhando os 3 quartos, a cozinha grande, a varanda que dava para o pasto. "Escolhe o quarto que quiser", ofereci. "Posso escolher o seu?" A pergunta me pegou desprevenido de novo. "Tem certeza?" "Tenho. Se a gente vai ser família mesmo, família dorme junta." Naquela noite, depois de limparmos a casa, cozinharmos juntos, jantarmos na mesa da cozinha, nos deitamos na mesma cama. Cada um do seu lado, respeitosos, mas juntos. "João", ela disse no escuro, "que é?" "Obrigada." "Por quê?" "Por me dar uma chance de recomeçar." "Obrigado você, por me dar uma razão para recomeçar." Ela se virou para o meu lado. Podia ver o contorno do rosto dela na escuridão. "Beija eu", ela sussurrou. Nosso primeiro beijo foi devagar, cuidadoso, como quem tem medo de quebrar algo precioso, mas foi verdadeiro. O primeiro beijo verdadeiro da minha vida. Quando nos separamos, ela disse: "Agora sim, agora somos família de verdade." Os dias seguintes foram os mais felizes da minha vida. Acordávamos cedo, antes do sol nascer, café preto na varanda, vendo o gado se espalhando pelo pasto. Depois era trabalho, consertar cerca, limpar curral, plantar horta. Maria Flor aprendia rápido. Em uma semana já sabia ordenhar vaca, recolher ovos, separar o gado. Em 2 semanas estava me ajudando a consertar o telhado da casa. "Você tem jeito para isso", eu disse quando ela conseguiu pregar uma telha sem quebrar. "Tenho jeito para tudo que você ensina." "Não é isso. Você tem jeito para a vida no campo, como se tivesse nascido para isso." Talvez tenha nascido mesmo. Só demorei para descobrir. À noite, depois do jantar, sentávamos na varanda. Ela contava histórias da infância na cidade. Eu contava histórias do meu irmão, do meu pai. Aos poucos, fomos preenchendo os buracos na história um do outro. "Você sente falta da cidade?" perguntei numa dessas noites. "Falta do quê? Do barulho? Da pressa? Da gente que não olha para você?" "Não sei. Da civilização." "João, olha em volta. A gente tem água limpa, ar puro, comida boa, trabalho honesto. Tem mais civilização aqui que em qualquer cidade grande." Ela estava certa. Pela primeira vez na vida, eu me sentia civilizado, humano. Foi numa manhã de quinta-feira, 2 meses depois de chegarmos à fazenda, que recebemos uma visita inesperada. Estava consertando a cerca do pasto norte quando vi uma nuvem de poeira na estrada. Carro se aproximando. "Maria Flor", gritei, "tem alguém vindo." Ela saiu de casa secando as mãos no avental. Tínhamos combinado. Qualquer visita estranha, ela ficava dentro de casa até eu dar sinal. Mas quando o carro parou no terreiro, quem desceu foi o jornalista Paulo Henrique, sozinho, sorrindo. "Dona Maria Flor,
Seu João, como estão? Paulo Henrique! Maria Flor gritou correndo para abraçar ele. Que saudade! Vim trazer notícias, ele disse. E um presente. Sentamos na varanda. Maria Flor serviu café e bolo de milho que tinha aprendido a fazer. Primeiro as notícias, Paulo Henrique começou. Saiu a sentença dos envolvidos no esquema do coronel. 8 condenações. Penas de 10 a 20 anos. Justice was served, como dizem os americanos. E a investigação sobre a morte do coronel? Perguntei. Arquivada. Suicídio confirmado. Caso encerrado. Não acreditei, mas não discuti. Algumas coisas é melhor deixar quietas. E o presente? Maria Flor perguntou. Paulo Henrique tirou um envelope da pasta. A editora quer publicar um livro sobre a história de vocês. Já tem um editor interessado e quer pagar bem por isso. Livro? Maria Flor ficou surpresa. A história da jovem corajosa que desmascarou um esquema de corrupção com a ajuda de um fazendeiro solitário. Vai vender muito. Não sei, disse. A gente não quer virar celebridade. Não vão virar. O livro pode usar nomes fictícios, mas a história precisa ser contada. Pode inspirar outras pessoas a fazerem a coisa certa. Olhei para Maria Flor. Ela me olhou de volta. O que você acha? Ela perguntou. Acho que cada um tem que contar sua história do jeito que quiser. E se você quiser contar a sua nossa, ela corrigiu. Nossa história. Nossa história. Então está decidido, ela disse para Paulo Henrique, mas com uma condição. Qual? Uma parte do dinheiro vai para Dona Eulália. Ela que fez tudo acontecer. Merece ser recompensada. Paulo Henrique sorriu. Já estava previsto. A editora vai pagar uma consultoria para ela também. Depois que Paulo Henrique foi embora, ficamos sentados na varanda, vendo o sol se pôr. Um livro sobre a gente, Maria Flor murmurou. Quem diria? Vai ser estranho ver nossa história escrita. Vai ser bom. As pessoas vão saber que vale a pena lutar pelo que é certo. E vão saber que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo? Todo mundo. Eu tive a minha aos 38 anos. Você teve a sua aos 22. Nunca é cedo demais. Nunca é tarde demais. Ela encostou a cabeça no meu ombro. João? Que é? Você é feliz? Era uma pergunta simples, mas que me fez pensar. Quando foi a última vez que alguém me perguntou se eu era feliz? Quando foi a última vez que eu me perguntei isso? Sou, respondi. Pela primeira vez na vida sou feliz de verdade. Mesmo com todos os problemas, mesmo com todo o trabalho, mesmo sem ter certeza do que vai acontecer amanhã, principalmente por isso. Porque agora eu tenho alguém para dividir os problemas, alguém para dividir o trabalho, alguém para construir o amanhã junto. Eu também sou feliz, ela disse, mais feliz do que achei que fosse possível. Então está valendo. Está valendo. Naquela noite, pela primeira vez desde que nos conhecemos, não tivemos pesadelos. Dormimos a noite inteira, abraçados em paz. Lá fora, o cerrado respirava seu ritmo eterno. Cigarras cantavam, o vento balançava os capins, a lua iluminava o gado descansando no pasto. E pela primeira vez em 20 anos, o silêncio da fazenda não era vazio. Era cheio, cheio de vida, de amor, de futuro. Era o silêncio de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. E isso, descobri, era mais valioso que qualquer tesouro. Um ano depois, nossa vida tinha virado rotina. Boa rotina, a rotina de quem sabe para onde está indo. O livro saiu 6 meses após a visita do Paulo Henrique, O Silêncio do Cerrado. Esse foi o título que a editora escolheu. Nas livrarias das cidades grandes, aparecia na seção de não ficção. Uma história real, de coragem e amor no interior do Brasil, dizia a contracapa. Vendeu bem, muito bem. Paulo Henrique ligava toda semana com números. 3ª reimpressão. Entrou na lista dos mais vendidos. Querem fazer uma série para a televisão. Série para a televisão.
Maria Flor ria quando ele falava isso. Imagina eu interpretada por uma atriz da Globo, ela dizia, mexendo a polenta no fogão a lenha. De salto alto e unha feita, ordenhando vaca. E eu interpretado por um galã, respondi, tirando o leite da moreninha. Sem barriga de cerveja e sem calos na mão. Ficamos ricos com os direitos do livro. Rico para os padrões da roça. Compramos mais terra, mais gado, uma caminhonete nova. Reformamos a casa, colocamos energia solar, perfuramos um poço artesiano, mas o que mais mudou não foi o dinheiro, foi a gente. Maria Flor virou outra pessoa. Ou melhor, virou a pessoa que sempre foi, mas que a vida não tinha deixado aparecer. Acordava cantando, trabalhava assobiando, dormia sorrindo. Os pesadelos sumiram aos poucos. No lugar deles vieram sonhos com plantações, com filhos, com futuro. João, ela disse numa manhã enquanto alimentava as galinhas, quero te contar uma coisa. Conta. Sonhei com seu irmão ontem. Parei de consertar a cerca. Sonhou com o Toninho? Sonhei. Ele estava aqui na fazenda, ajudando a gente a plantar milho. Risonho, falante, do jeito que você descreve ele. E o que ele disse? Disse que estava orgulhoso de você, que você tinha encontrado seu caminho. Sentiu um nó na garganta. Disse mais alguma coisa? Disse que não era para você carregar culpa pelo que aconteceu, que ele escolheu o próprio destino e que você merecia ser feliz. Ficamos em silêncio por um momento. As galinhas ciscavam em volta dos nossos pés. Você acredita em sonho? Perguntei. Acredito, principalmente em sonho que traz paz. E trouxe mesmo. Pela primeira vez em 20 anos, consegui pensar no meu irmão sem sentir o peito apertar. Consegui lembrar dos momentos bons, ele rindo das minhas piadas ruins, me ensinando a ler, brincando com os cachorros da fazenda. Obrigado, disse para Maria Flor. Por quê? Por me dar de volta meu irmão, por me deixar lembrar dele com carinho em vez de culpa. Ela veio até mim, encostou a testa na minha. A gente cura um ao outro, né? Cura, todos os dias, todos os dias. E foi nesse mesmo dia que recebemos uma carta que mudaria nossa vida de novo. O carteiro chegou de bicicleta, suando, com um envelope oficial na mão. Correspondência para o senhor João Batista dos Santos, ele disse. Obrigado, seu Manuel. Abri o envelope na varanda. Maria Flor sentou do meu lado, curiosa. Era uma carta da Secretaria de Educação do Estado. O que diz? Ela perguntou. Li em voz alta. Prezado senhor João Batista dos Santos, em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade brasileira no combate à corrupção e defesa da justiça, o governo do estado de Goiás tem a honra de convidá-lo, juntamente com a senhora Maria Flor Silva Santos, para participar do programa Embaixadores da Cidadania. Maria Flor Silva Santos? Ela perguntou sorrindo. Gostou do sobrenome? Gostou da pergunta? Era minha vez de ficar sem palavras. Está me pedindo em casamento? Estou sugerindo que a gente oficialize o que já somos. Olhei para ela. Cabelos presos com um elástico simples, vestido de chita lavado e passado, pés descalços. A mulher mais bonita que já vi na vida. Sim, disse. Sim, o quê? Sim, eu caso com você. Sim, quero ser seu marido. Sim, quero ter seu sobrenome nos documentos oficiais. Ela riu. Aquele riso que eu tinha aprendido a amar mais que qualquer música. Então lê o resto da carta, marido. Continuei lendo. O programa consiste em visitas a escolas públicas rurais para compartilhar experiências de vida e incentivar jovens a exercerem sua cidadania. O trabalho seria remunerado e flexível, adequando-se à rotina da fazenda. O que você acha? Perguntei. Acho que seria bom contar nossa história para crianças, mostrar que elas podem fazer a diferença. Mesmo que isso signifique viajar, ficar longe da fazenda, a fazenda não vai a lugar nenhum e a gente volta sempre.
Já aceitamos o convite. 3 semanas depois, estávamos na primeira escola, escola rural pequena, com 25 alunos de 6 a 14 anos. Professora jovem, dedicada, que nos recebeu como se fôssemos celebridades. As crianças estão muito curiosas para conhecer vocês, ela disse. Algumas leram um livro, outras ouviram a história contada pelos pais. A apresentação foi simples. Sentamos no pátio da escola, as crianças em volta, e contamos nossa história. Maria Flor falava da coragem de denunciar a injustiça. Eu falava da importância de ajudar quem precisa. Seu João, uma menina de uns 8 anos, levantou a mão. O senhor tinha medo? Muito medo. Então, por que ajudou a Dona Maria Flor? Era uma pergunta difícil. Como explicar para uma criança que às vezes a gente faz a coisa certa apesar do medo, não por causa da ausência dele? Sabe por quê? Respondi. Porque descobri uma coisa importante. O medo só é maior que a gente quando a gente está sozinho. Quando a gente tem alguém do lado, o medo diminui. E a coragem aumenta? Perguntou o outro menino. E a coragem aumenta. Dona Maria Flor, uma menina mais velha, perguntou. A senhora não ficou com raiva de quem matou seu pai? Maria Flor pensou antes de responder. Fiquei. Muita raiva, mas descobri uma coisa. Raiva não traz ninguém de volta. E raiva não constrói futuro. Justiça sim, verdade sim. Mas raiva sozinha só machuca quem sente. E como a senhora parou de sentir raiva? Não parei, ainda sinto às vezes, mas aprendi a transformar a raiva em outras coisas. Vontade de fazer o bem, vontade de ajudar, vontade de construir um mundo melhor. As perguntas continuaram por 2 horas. Crianças curiosas, inteligentes, que entendiam mais do mundo do que muitos adultos. No final, uma menina de uns 10 anos veio até nós. Seu João, Dona Maria Flor, ela disse tímida. Obrigada por mostrarem que gente simples também pode ser herói. Essa frase ficou na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Gente simples também pode ser herói. Era verdade. A gente não tinha superpoderes, não éramos especiais. Éramos apenas 2 pessoas comuns que fizeram escolhas certas em momentos difíceis. E talvez fosse exatamente isso que o mundo precisava. Mais gente comum fazendo escolhas certas. Visitamos 12 escolas naquele primeiro ano do programa. Conhecemos centenas de crianças. Cada escola, cada conversa, cada pergunta nos ensinava algo novo sobre nós mesmos e sobre o poder das pequenas ações. Você percebeu? Maria Flor me disse depois da visita a uma escola em Uruaçu. A gente não fala mais sobre o que passou. A gente fala sobre o que aprendeu. Ela estava certa. Sem perceber, tínhamos parado de ser vítimas da nossa história para virarmos professores dela. Foi numa noite de sábado, depois de voltarmos de uma dessas viagens, que recebemos outra surpresa. Estávamos jantando na cozinha quando ouvimos barulho de carro no terreiro. Esperamos alguém? Maria Flor perguntou. Não! Saí na varanda. Era Dona Eulália, a parteira, descendo de um carro novo, acompanhada de uma moça jovem. Dona Eulália! Maria Flor gritou, correndo para abraçar a velha senhora. Que surpresa boa! Vim trazer uma pessoa para vocês conhecerem, Dona Eulália disse, sorrindo. A moça que vinha com ela era nova, 19 ou 20 anos, magra, tímida, com olhos assustados. Esta é a Joana, Dona Eulália disse. Está passando por uma situação parecida com a que você passou, Maria Flor. Entendi na hora. Outra vítima. Outro caso de violência, de injustiça. Entre, Joana, Maria Flor disse, pegando a moça pela mão. Aqui você está segura. Preparamos café, arrumamos o quarto de hóspedes, ouvimos a história dela. Era parecida com a de Maria Flor, mas diferente. Um patrão que abusava das funcionárias. Ameaças, intimidação, violência. A justiça local que não funcionava. Você tem provas? Perguntei. Tenho.
gravações no celular, fotos, depoimentos de outras meninas. E quer fazer o quê? Quero denunciar. Quero que ele pague pelo que fez. Mas estou com medo. Maria Flor segurou a mão dela. O medo é normal, mas não pode ser maior que a vontade de fazer o certo. Vocês me ajudam? Olhei para Maria Flor. Ela me olhou de volta. Sem precisar falar, a gente já sabia a resposta. Ajudamos, disse. E ajudamos mesmo. Ligamos para o delegado federal que tinha cuidado do nosso caso. Apresentamos Joana para Paulo Henrique, que fez uma nova reportagem. Em 2 meses, o patrão abusador estava preso e Joana estava morando conosco, ajudando na fazenda, recuperando a vida. Vai ficar para sempre? Perguntei para Maria Flor uma noite. Não, vai ficar até se sentir forte o suficiente para voar sozinha. E depois? Depois vai aparecer outra, e outra, e outra. Como você sabe? Porque a gente virou isso, João. Virou porto seguro. Virou lugar onde quem está perdido pode achar direção. Ela estava certa. Nos 2 anos seguintes, nossa casa recebeu 7 pessoas diferentes, homens e mulheres, que tinham sofrido injustiças, que precisavam de ajuda, que buscavam coragem para recomeçar. Alguns ficavam 1 semana, outros ficavam meses. Todos saíam diferentes de como chegaram. A gente virou orfanato de adultos, Maria Flor brincava. Virou lar de passagem, eu corrigia. Gosta disso? Gosto, me faz sentir útil. Me faz sentir que a dor que a gente passou valeu para alguma coisa. Era verdade. Todo o sofrimento que vivemos tinha virado ferramenta para ajudar outros que passavam pelo mesmo. Nossa cicatriz tinha virado ponte. Foi numa tarde de domingo, 3 anos depois de chegarmos à fazenda, que Maria Flor me deu a notícia que eu mais queria ouvir na vida. Estávamos na varanda vendo o gado no pasto quando ela segurou minha mão. João, ela disse, tem uma coisa que preciso te contar. Conta. Vamos ter um bebê. O mundo parou por 1 segundo. O coração disparou. A voz sumiu. Um bebê. Um bebê. Nosso bebê. Acho que chorei. Não lembro direito. Lembro só de abraçar ela forte, muito forte, como se quisesse proteger ela e o bebê de todos os perigos do mundo. Você está feliz? Ela perguntou. Estou mais que feliz. Estou completo. Mesmo com medo? Principalmente com medo, mas é um medo bom, medo de quem tem algo precioso para proteger. Vai ser um bom pai. Como você sabe? Porque você já é um bom pai. Para todos que passam por aqui, para todas as crianças das escolas que a gente visita. 9 meses depois, nasceu nossa filha, Antônia, Toninha, em homenagem ao meu irmão. Era pequena, ruiva como a mãe, chorona como o pai, a coisa mais perfeita que já vi na vida. Ela vai crescer sabendo que o mundo pode ser difícil, Maria Flor disse, amamentando ela na varanda. Mas também vai crescer sabendo que sempre existe alguém disposto a ajudar. E vai crescer sabendo que gente comum pode fazer coisas extraordinárias. Principalmente isso. Hoje, 5 anos depois daquele entardecer, quando encontrei Maria Flor na jaula, nossa vida é isso. Rotina boa, trabalho honesto, amor verdadeiro. A fazenda prosperou. Temos 200 cabeças de gado, plantação de soja, horta orgânica, vendemos queijo e doces na cidade. O dinheiro nunca falta, nunca sobra muito, é o suficiente. O programa das escolas continua. Já visitamos mais de 50 escolas em todo o estado. As crianças continuam fazendo perguntas inteligentes. Continuamos aprendendo com elas. Nossa casa continua recebendo pessoas que precisam de ajuda. Já passaram por aqui 23 pessoas. Algumas ainda mantêm contato. Todas seguiram seus caminhos. Toninha está com 2 anos, anda para todo lado, fala sem parar, brinca com os bezerros como se fossem cachorros. Não conhece medo porque nunca teve motivo para conhecer. Ela vai ser corajosa como a mãe.
eu digo. Vai ser bondosa como o pai, Maria Flor responde. Vai ser ela mesma. É o que eu realmente espero. Às vezes, quando estou sozinho no pasto, olhando o gado, pensando na vida, lembro de como tudo começou. Um fazendeiro solitário cavalgando por uma estrada de terra. Uma menina prisioneira numa jaula abandonada. Duas vidas partidas que se encontraram no momento certo. Se alguém me dissesse, 5 anos atrás, que eu seria pai, marido, amigo de dezenas de pessoas, eu riria. Eu que conversava só com gado e com silêncio. Mas a vida tem dessas surpresas. A vida te quebra em pedaços e depois te ensina a se reconstruir. Às vezes, até melhor do que você era antes. João, Maria Flor me chama da cozinha. Vem almoçar. Já vou, respondo. Antes de entrar, olho uma última vez para o horizonte. Céu azul, sol forte, capim verde balançando no vento. A mesma paisagem de sempre. Mas agora tem vida dentro dela. Tem história, tem futuro, tem amor. E amor, descobri, é a única coisa no mundo que cresce quando a gente divide. Na cozinha, Maria Flor está servindo a comida. Toninha bate colher no prato, sujando tudo. É barulho, é bagunça, é vida acontecendo. Como está meu fazendeiro favorito? Maria Flor pergunta, me dando um beijo no rosto. Está feliz, respondo. Muito feliz. Mesmo com toda essa confusão? Olho em volta. Pratos sujos na pia. Roupas de bebê secando no varal. Brinquedos espalhados pelo chão. Gatos dormindo no sofá. Cachorros latindo no terreiro. Principalmente por causa de toda essa confusão. Ela sorri. Aquele sorriso que salvou minha vida. Então está valendo. Está valendo. Do lado de fora, o cerrado continua seu ritmo eterno. Mas aqui dentro, nossa pequena família escreveu uma história nova. Uma história de segundas chances, de amor improvável, de coragem cotidiana. Uma história que começou com uma jovem tentando conseguir um pedaço de pão, enquanto a cidade seguia acelerada. E terminou com a descoberta de que a vida mais bonita é aquela que a gente constrói devagar, tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia por dia, com alguém que ama a gente e que a gente ama de volta, para sempre.